Olá pessoal, tudo bom? Então vamos seguir aqui com as nossas aulas de física, né? E vamos agora ver um assunto novo que é a ótica, tá bom? Então, primeiramente, ótica, pessoal, é a parte da física que estuda a luz. Então está relacionada diretamente com o nosso sentido de visão. E para estudo, para efeitos de estudo, a gente costuma dividir ela em duas partes. A ótica geométrica, que é o que nós vamos estudar aqui, tá? Que estuda apenas a trajetória da luz, ou seja, de onde ela saiu e onde ela vai parar, né? O caminho da luz. E ela não se preocupa com a constituição da luz, ou seja, para a ótica geométrica não interessa do que a luz é feita, como ela é formada. Já a ótica física estuda os fenômenos relacionados com a constituição da luz, ou seja, estuda do que a luz é feita, por assim dizer, e como que isso influencia no seu trajeto, tá? Mas aqui a gente vai ficar com a ótica geométrica, tá bom? Então, primeiramente, né, alguns conceitos iniciais aqui importantes para a gente ter, dar sequência nas nossas aulas, né? Primeiramente, o que é uma fonte de luz, né? É qualquer corpo, qualquer objeto que emite luz. E essas fontes de luz podem ser classificadas em dois tipos, tá? As fontes do tipo primárias e as fontes de luz do tipo secundárias, tá? As fontes primárias, que também são chamadas de corpos luminosos, possuem luz própria. Por exemplo, o Sol tem luz própria, as estrelas e lâmpadas e velas, pessoal, desde que estejam acesos, tá? Se tiver apagado, não é fonte de luz primária, é uma fonte de luz secundária, também chamado de corpo iluminado, que são objetos que não têm luz própria, tá? Então, ó, uma lâmpada, se ela estiver apagada, ela não tem luz própria, fonte secundária. Uma vela, se estiver apagada, não tem luz própria, fonte secundária. Eles apenas refletem a luz que recebem, tá? Então, a luz chega naquele objeto e é refletida. Aí a gente consegue enxergar ele. Por exemplo, os objetos em geral, as pessoas, a Lua, tá? A Lua não tem luz própria, ela reflete a luz que recebe do Sol, tá bom? E importante, né, reforçar é o seguinte: nós só enxergamos os objetos porque a luz que eles refletem chega até os nossos olhos, tá? Então, um esqueminha bastante utilizado é o esqueminha do olho aqui, ó, tá? Isso aqui é o olho. E aqui eu tenho um objeto qualquer. Eu só vou enxergar esse objeto se ele receber a luz de uma fonte primária e refletir, tá? Então, a gente tem aqui a luz recebida e a gente tem aqui a luz refletida. Se essa luz chegar até os nossos olhos. Se a luz não chegar até os nossos olhos, a gente não vai conseguir enxergar o objeto, tá? Então, aqui, novamente, a gente tem os exemplos de corpos luminosos ou fontes de luz primária, né? E aqui reforçando a ideia de que a Lua é um corpo iluminado, porque ele reflete a luz que recebe do Sol, tá bom? E aí, pessoal, até utilizei nos outros slides, né, a ideia de raio de luz. Para a gente poder representar o caminho da luz, né, de onde ela saiu, onde ela até chegou, nós utilizamos uma seta. Na maioria dos livros, ao invés da gente indicar, colocar a pontinha da seta aqui na frente, né, a cabecinha da seta lá na frente do raio, a gente costuma indicar no meio dele aqui, para não confundir com o vetor, tá? Então aqui a gente tem a representação de um raio de luz, ó. Raio de luz está mostrando aqui o caminho que a luz seguiu. E o que acontece? Um raio de luz, por assim dizer, não tem tamanho, né? E a gente costuma trabalhar com a ideia de feixe ou de pincel de luz, que é um conjunto de raios de luz, né? Que são vários raios de luz, tá? Então, nós temos dois tipos de pincel. O pincel cilíndrico
e os pincéis do tipo cônico, tá? Os cônicos podem ser divididos em cônicos divergentes ou cônicos do tipo convergentes, tá? É o que eu coloquei aqui. No pincel cilíndrico, os raios de luz são paralelos, tá? São aqueles raios de luz que a gente observa, que a gente obtém, por exemplo, em holofote de shows, né? Que eles não se espalham. A partir do holofote, né? Vamos ver se eu consigo desenhar um holofote aqui. Então faz de conta que isso aqui é o holofote e ele está emitindo ali os raios de luz, tá? Então, a partir de onde esses raios de luz são emitidos, eles não se espalham, eles seguem concentrados, né? Aqui um esqueminha mais organizadinho, tá? Já os pincéis cônicos, que podem ser classificados em divergente ou convergente, eles têm o formato de um cone, né? Ó, um cone, o chapeuzinho de palhaço, né? Eu posso desenhar ele assim, ó. Peguei os vértices, então tá aqui. Dá a impressão de um certo espalhamento, né? Os feixes ou pincéis cônicos, que podem ser divididos então em cônico convergente ou divergente, né? São identificados da seguinte maneira. Os pincéis divergentes, né, são aqueles que os raios de luz saem de um ponto, né? Divergir é a mesma coisa que escapar, né, ir contra. E a gente encontra esse tipo de pincel nos faróis de carro. A partir de onde você tem a lâmpada ali do carro, você quer que aquele feixe de luz se espalhe o máximo possível para poder iluminar a pista, né? Aqui, a partir de um lugar, os raios de luz se espalham. Já os raios ou pincéis de luz do tipo cônico convergente são aqueles que os raios de luz convergem, se encontram num ponto, tá? O exemplo mais comum é a lupa, né? Como que funciona a lupa? Você tem uma lente, né? Você tem aqui uma lente. Quando os raios de luz atravessam essa lente, eles se concentram num único ponto, que é aquele pontinho luminoso ali. E como os raios de luz do Sol carregam calor, aquele pontinho vai aquecendo e aí você consegue até queimar alguns objetos, papel, folha e por aí vai, tá? E aqui a gente tem a representação de um pincel cônico do tipo convergente, né? Repara que os raios de luz se concentram num ponto. Mais organizadinho, né? Aqui, comparando os três tipos de feixes de luz. Olha o cônico divergente de uma lanterna, né? A partir de um único ponto, que é onde está a lâmpada, esses feixes de luz se espalham. E repara que formam o formato de um cone. Ó. Se eu pegar e contornar esses raios de luz aqui, eu vou ter um cone. Mesma coisa o convergente, né? Os raios de luz lá da lupa se encontram num único ponto, tá? Então, ó, vários raios de luz se encontrando em um único ponto. Se eu vier aqui e fizer um contornozinho em torno desses raios de luz, eu vou ter o formato de um cone. Já o pincel cilíndrico, né, que é aqueles que a gente obtém, por exemplo, nos holofotes, né, são aqueles que os raios de luz são todos paralelos, ó, tudo paralelo um com o outro. E se eu pegar e fizer um contorno em volta destes raios de luz, eu vou obter o formato de um cone, né, de uma latinha de refrigerante, tá bom? Então, novamente aqui reforçando, e um detalhe, ó, repara que, no caso da lupa, os raios de luz que vêm do Sol formam um pincel cilíndrico. Por quê? Por causa da distância, tá? Então, devido à distância, os raios solares chegam paralelos à Terra. Paralelos na Terra, tá? Então, uma lupa
pega um pincel cilíndrico, ó, vou fazer um contornozinho aqui em volta, para a gente perceber que realmente forma ali um cilindro, ó. Tem o formato de um cilindro, passou pela lente, convergiu, né? Estou contornando aqui só para reforçar. Forma então um cone, tá? E nos faróis de carro, pincel cônico do tipo divergente. A partir de um ponto, a luz se espalha, tá bom? E a luz, ela vai se propagar por algum lugar, né? A partir da fonte de luz, essa luz vai se propagar. Os materiais, os meios por onde a luz se propaga são chamados de meios ópticos. E nós podemos classificá-los em 3 tipos: transparente, translúcido ou opaco, de acordo com a nitidez da imagem, né? De acordo com a qualidade da imagem que a gente obtém. Os meios transparentes são aqueles que toda a luz o atravessa, tá? Então a luz chega e atravessa ele com uma trajetória regular, tá? Então olha só, aqui a gente tem uma fonte luminosa, né? A gente tem aqui o meio translúcido e a gente tem aqui o olho. O que pode acontecer, como a gente pode perceber aqui, é o seguinte: a luz chega paralela, né? Um pincel paralelo, atravessa o meio ainda de maneira paralela e chega até os nossos olhos. Dessa maneira, né, como não há desvio da luz, a gente tem uma visão nítida, tá? Exemplos de meios transparentes são o ar, se ele estiver puro, a água, se ela estiver parada e limpa, é bom ter isso aqui em mente. O vidro, né? Ele é transparente. Repara que a gente consegue observar, ver a florzinha aqui atrás do vaso, não é? Já os meios translúcidos, olha só, a gente sabe que tem alguma coisa atrás desse material, mas não sabe direito o que é. Bom, a gente sabe que é a florzinha porque no slide anterior a gente viu que é a florzinha. Mas aqui a gente tem uma visão embaçada, tá? A gente tem uma visão turva. Por que a gente tem uma visão turva? Porque uma parte da luz consegue atravessar o nosso meio translúcido, ó. Outra parte pode ser absorvida. Então, ó, alguns raios de luz, quando chegam aqui, eles não conseguem atravessar completamente o meio translúcido. Parte da luz é absorvida, né? Ela não atravessa. Absorvida, ela não atravessa o meio translúcido. Consequentemente, uma parte da informação visual é perdida. E os raios de luz que atravessam, né, eles sofrem uma trajetória irregular. Olha só, os raios de luz que conseguem atravessar, conforme eles vão passando aqui pelo meio translúcido, eles vão sofrendo desvios. Então, nós temos uma trajetória irregular dos raios de luz que o atravessam, tá? Então, a gente não tem um objeto visto com nitidez, né? A gente tem aqui uma visão turva, uma visão embaçada. Alguns exemplos de meio translúcido: papel vegetal, aqueles vidros de box de banheiro, né? Você sabe que tem uma pessoa do outro lado ali, mas não consegue identificar quem é, tá? E os meios opacos são aqueles que a luz não passa. Então, não enxergamos nada através deles, né? Repara aqui, colocou-se na foto, né, uma cartolina, alguma coisa assim, e atrás o vasinho de flor. A gente só consegue ver essa parte aqui. A outra ficou bloqueada, porque a luz não conseguiu atravessar. Então, exemplos: madeira, tijolo e qualquer outro material que não deixa a luz atravessar. Tá certo, pessoal? Então, por enquanto é isso daqui, tá? A gente vai voltar na próxima aula com mais algumas informações. Bons estudos a todos, pessoal. Até mais.